Olá! E aí, conseguiu fazer o exercício da função E? Tenho certeza que sim, porque a função em si, ela é simples. E como você já domina a função C que nós vimos no módulo intermediário, a aplicação desse conceito vai ser bem simples de verdade. Então vamos lá. Abrindo de novo aqui a nossa planilha, como eu já falei anteriormente, eu não vou ficar abrindo essa planilha a cada novo exercício, justamente para fazer com que você não perca tempo. Como você já sabe, já tem a sua planilha aí, a gente vai trabalhar com ela dessa forma. Então, primeira condição, se a média de compras for maior que 12, indicar compra o ano todo. Sinal de igual, se, abro parênteses. Se a média de compras, observe que é essa aqui da coluna E, for igual, for maior do que 12, então escreva compra o ano todo. Fecho aspas, ponto e vírgula, e a condição falsa. Se eu quero deixar em branco, eu coloco aspas e fecho parênteses. Pressionando Enter, o resultado vai ser absolutamente nada. Porque, se nós analisarmos aqui essa primeira condição, o cliente não compra o ano todo. Você se lembra desse exercício. Se eu copiar essa fórmula para baixo, são apenas alguns que compram o ano todo. Agora, a condição 2. Na condição 2, vamos analisar. Se o departamento for compras e a cidade for São Paulo, aprovado para o aumento. Perceba essa ênfase no E. As duas condições têm que ser verdadeiras para que esse aumento seja aprovado. Segundo a nossa tabela verdade, então, as duas condições têm que se retornar verdadeiro para que o aumento seja concedido. Para fazer isso, como eu falei, nós não vamos utilizar duas funções C. Nós vamos usar uma função E junto com a função C. E como é que eu faço isso? Sinal de igual, quem escreve na célula é a função C. Então nós vamos começar com ela. Veja só, se, abro parênteses. Como eu tenho duas condições para testar, eu não vou fazer o primeiro teste com a função C. Eu já vou chamar aqui a função E para me auxiliar, vou fechar parênteses e vou fazer a primeira pergunta, se o departamento for compras. Então, se o departamento que está na célula B15 for igual a compras. Eu posso escrever maiúsculo, minúsculo, não tem problema, ele não faz diferenciação. Ponto e vírgula. Se apenas o departamento for compras, eu posso considerar o aumento? Não. Eu preciso, então, testar a segunda condição. Como nós estamos utilizando a função E, basta escrever aqui, então, que a cidade da célula D15 tem que ser igual a São Paulo. Fecho parênteses. Assim que eu fecho parênteses, você vai ver que a caixa de contexto da função E desaparece, retornando a função E, a função C. Só que na função C, se você observar, nós temos essa área marcada, tarjada de laranja, indicando que nós estamos ainda no primeiro argumento, que é a expressão lógica. Se eu digitar um ponto e vírgula, você vai ver que o segundo argumento agora é o valor se verdadeiro. Então, se a minha função E retornar verdadeiro, então eu tenho que escrever aqui aprovado para aumento. Se não, aspas e fecho parênteses. Outra grande vantagem de utilizar a função E nos testes lógicos da função C, principalmente quando você vai utilizar mais de um teste lógico, é que você não precisa ficar colocando ponto e vírgula, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, aspas, fecha parênteses, para pegar a condição falsa e deixar em branco. Aqui, simplesmente, eu fechei o primeiro parênteses, você perceba que a condição, que aquela caixa de contexto da função C desapareceu, consequentemente, a função C também terminou. Se eu der um Enter, você vai ver que a condição 2 também não foi satisfatória. Mas, se copiarmos essa fórmula para baixo, você vai ver alguns clientes, então, que foram aprovados para o aumento. Por quê? Porque eles são do departamento de compras e também eles são da cidade de São Paulo. Os demais não são. Aí, se você perguntar assim, Alessandro, eu gostaria de escrever então aqui por que ele não foi aprovado para o aumento, como nós fizemos no exercício lá no módulo intermediário. Não dá. Se nós olharmos a função C, ela tem apenas um argumento verdadeiro e um falso. Então eu não consigo escrever lá no falso, quando ele der erro, por exemplo, que esse aqui ele é de compras, mas ele não é de São Paulo. Então eu não consigo fazer essa diferenciação nas respostas, nas condições falsas. Você tem que avaliar muito bem se você vai querer essa sua análise. Se você quiser escrever o motivo pelo qual esse cliente não teve um aumento, então você já não vai conseguir utilizar a função E. Você vai precisar utilizar duas funções C, porque cada função C vai dar uma resposta diferente para a análise do problema.
A mesma coisa na condição 3, a mesma coisa na condição 4. Se você precisar colocar mais de uma resposta quando algo não ocorrer, então aí você vai precisar utilizar a função se. Condição 3. Se o cliente for VIP, primeira condição. Se ele é de São Paulo, segunda condição. E se a média de faturamento for maior que 10 mil, terceira condição. Então, nesse caso, somente quando esses 3 itens forem verdadeiros, é que nós vamos conceder um desconto extra para esse meu cliente. Da mesma forma, nós não vamos escrever um C, depois mais um C e outro C. Nós vamos utilizar um único C para fazer todos esses testes lógicos com o auxílio da função E. De novo, vamos fazer o passo a passo. Igual, comece sempre com a função C, porque é ela que vai analisar o resultado da função E. A função E só pode escrever na sua célula verdadeiro ou falso, mais nada. Se, abro parênteses. Eu vou testar cada uma das condições com a função C? Não. Então eu vou pedir para que a função E me auxilie. E, abro parênteses. Expressão lógica número 1. Se o cliente é VIP, então eu pergunto para a célula F15 se ela é igual a VIP. Ponto e vírgula. Segundo teste. O segundo teste é se o cliente é de São Paulo. Então clico na célula D15 e pergunto se ela é igual a São Paulo. Detalhe importante, essa comparação tem que ser feita exatamente como está escrito na célula. Se você tem São Paulo acentuada, você tem que usar o acento na comparação. Se você está usando sem acento na sua base de dados, você tem que digitar São Paulo sem o acento. Ponto e vírgula. Como nós testamos 2 condições, ainda preciso testar a terceira. E a terceira condição é se a média do faturamento é maior que 10 mil. Então, se esta média de faturamento aqui é maior que 10 mil. Dessa vez, 10 mil não entra entre aspas, porque se você colocar 10 mil entre aspas, você está convertendo esse valor para texto. E aí vai dar o erro. 10 mil em texto é diferente de 10 mil em valores monetários, que está na célula. Então você tem que deixar esse 10 mil sem as aspas. Outro detalhe, se fosse 10 mil e 10 centavos, você teria que colocar vírgula 10 para ter o separador decimal. Como é só um número inteiro, eu coloco o número inteiro direto. Não digite também R cifrão 10.000,00. Lembre-se que a formatação nós damos à célula, não dentro das fórmulas. Muito bem, fecho parênteses, legal. Então eu já testei as minhas 3 condições dentro da função E. A função E vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, ponto e vírgula, condição se verdadeiro. Então, se a minha função E retornar verdadeiro, o que eu quero? Conceder desconto. Abro parênteses, abro aspas, né? Conceder desconto. Se não, ponto e vírgula, aspas, aspas, para deixar em branco. Se você quiser escrever assim, não conseguiu desconto, tudo bem. Mas eu acho mais fácil visualizar quando eu conseguir e deixar as demais em branco. Se eu der um Enter, o resultado será nada, porque alguma das condições retornou falso. Se dermos 2 cliques aqui, você vai ver que apenas, olha só, um cliente vai ter esse desconto, mais ninguém. E a condição 4? Na condição 4, vamos analisar o problema. A taxa de imposto é de 29,9%. Então, se o valor do imposto passar de 30 mil e a empresa não for de São Paulo, aí sim nós vamos solicitar o parcelamento. Então, perceba que agora a gente vai mudar um pouquinho a forma de perguntar. Agora eu tenho um diferente e eu tenho aqui um cálculo para fazer na minha condição. Nós vamos utilizar a função E também, porque se você analisou esse exercício, você descobriu que eu tenho 2 condições para analisar. O valor do imposto, para ver se ele é maior que 30 mil, e se o cliente não for de São Paulo. Vamos lá. Se, abro parênteses. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado para facilitar. Legal. Então, se, primeira expressão, o valor do imposto ele tem que ser se ele passar de 30 mil. Eu tenho então que analisar aqui a função E, abrir parênteses, e primeiro passo é calcular o imposto. Eu vou clicar sobre a média do faturamento vezes 29,9%. Se você não gosta de usar essa notação percentual, então você poderia vir até aqui e digitar 0,299, que é a mesma coisa de 29,9%. Pois bem, então eu vou multiplicar G15 vezes 0,299. Mas isso só vai me dar o valor do imposto.
eu preciso saber se isso é maior que 30 mil. O que eu faço? Se tudo isso aqui for maior que 30 mil. Ponto e vírgula. Essa é a minha pergunta. Ele vai te fazer a conta e vai comparar com os 30 mil para verificar se esse valor é maior que 30 mil. Só que não para por aí. A função E precisa agora do meu segundo argumento. Eu vou fornecer um segundo teste lógico. Se a cidade não for de São Paulo. Nesse caso eu abro parênteses. Se você se recorda, o diferente é o sinal de maior e menor juntos. Então eu coloco aqui, diferente de... Opa, diferente o que, Alessandro? Eu esqueci de clicar na célula. Então eu venho até aqui, nós vamos clicar na célula da cidade, que está em D15. Se D15 for diferente, abro parênteses e escrevo São Paulo. Fecho parênteses. Ah, parênteses não, né? Aspas, São Paulo entre aspas. A condição E terminou. E agora o que eu preciso fazer? Ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Se tudo isso for verdadeiro, então eu vou solicitar, abro aspas, né? Solicitar parcelamento. Se não, aspas, aspas, e fecho parênteses. Quando aquela caixinha de contexto desaparece, é sinal que eu terminei a minha função. Se nós analisarmos para ela, nós temos aí uma característica que é essa tarja cinza debaixo do meu parênteses, indicando que é o primeiro parênteses que eu fechei. Se eu der um Enter, o resultado não é nada, mas se eu copiar isso aqui para baixo, você vai ver que tem 3 cidades aqui que vão solicitar o parcelamento. Vamos ver se deu certo? Primeiro passo. Se nós multiplicarmos esse valor aqui por 30 mil, deixa eu fazer uma continha rápida aqui do lado mesmo, vezes 29,9%, então o valor do imposto é 33.184, ou seja, maior mesmo que 30 mil. E é de Santos, ele não é de São Paulo, então solicita o parcelamento. Percebam então como é mais fácil você fazer uma análise de dados utilizando as funções lógicas da planilhas do Google. Eu não preciso necessariamente utilizar sempre, você vai fazer análises dependendo do volume dos itens que você tem aí para trabalhar, você vai escolher qual é o melhor recurso. Seja uma tabela dinâmica, seja a função E, a função C. Existem ainda outros recursos, até a função PROC-V é muito útil nesses casos em que você precisa fazer comparações. Espero que você tenha entendido a função E. Antes de passar para a próxima função, que é a função OU, pergunte-se para si mesmo se você entendeu a função E. Se você não entendeu, volte lá para a aula anterior, assista essa aula novamente, pegue essa bagagem e tente fazer os exercícios novamente. A partir do momento que você dominar as funções lógicas das planilhas do Google, eu tenho a certeza absoluta que você vai enxergar uma ampla gama de soluções possíveis para a sua planilha, principalmente quando você precisar fazer aí a análise dos seus dados. Na próxima aula, vamos ver a função OU. Até lá!